Você sabia que nem sempre as pessoas que são muito inteligentes têm um QI super elevado ou que são muito boas em algo específico têm sucesso na vida? É muito louco pensar que isso acontece com muitas pessoas. Tem gente que tem um QI super elevado para uma área específica, passa anos fazendo uma faculdade, se especializando naquilo, se aperfeiçoando, tendo conhecimento tanto prático quanto na teoria também. E às vezes a pessoa não tem sucesso, não é bem sucedida na vida ou naquela área específica. Isso porque existe uma pesquisa que mostra que as pessoas que alcançam sucesso na vida, para alcançar o sucesso, na verdade, você precisa somente de 20% do seu QI. Anos de escola, anos de faculdade, anos de estudos vão representar somente 20% do seu sucesso como um todo. Os outros 80% eles são divididos em três partes, que é a classe social daquela pessoa, a sorte que aquela pessoa vai ter e principalmente a inteligência emocional daquele indivíduo, para que ele de fato tenha sucesso na vida dele. Ou seja, o QI ele não é o mais importante. Você ser habilidoso em algo ou você ser expert em algo específico não é o mais importante para você ter sucesso. Lógico que é muito importante e crucial, até porque usar as duas coisas fazem muito sentido para que o sucesso de fato chegue. Hoje é o dia 5 de 30 habilidades que todo homem deveria ter e hoje eu vou falar com vocês sobre inteligência emocional. Eu estudei bastante sobre o tema inteligência emocional, fiz aqui algumas anotações bem legais e quero destrinchar esse tema aqui com vocês. E para isso eu trouxe 5 domínios da inteligência emocional que todo homem deveria ter e que são cruciais para que nossa inteligência emocional ela seja eficiente. A primeira delas é conhecer as próprias emoções. Então, eu decidi trazer um exemplo prático para a gente conseguir visualizar o fato de nós conhecermos nossa própria emoção. Muita gente já viu o cenário de alguém chegando do trabalho cansado, exausto, e às vezes chega no trabalho descontando toda aquela carga de exaustão nos familiares. Então, às vezes, você, marido, chega na sua esposa depois do trabalho já ofendendo ela com palavras ou sendo grosseiro. Ou às vezes chega ali em casa e seus filhos estão brincando, se divertindo, você fala, para de brincar, para de gritar, deixa eu descansar um pouco, minha cabeça e não sei o quê. Então você teve um descontrole emocional naquele momento. Daí vai chegar alguém em você, sua esposa, por exemplo, ou um filho mais velho, ou alguém que esteja perto e vai falar, a sua atitude agora não foi legal, sua atitude agora não foi bacana, você agiu de uma forma disfuncional, mentalmente, emocionalmente. Nessa situação, isso não foi agradável. Ou às vezes é chegar só apontando o seu erro, o seu defeito, e cabe a nós que tivemos aquele descontrole emocional ali, reconhecer as nossas próprias emoções. Então, reconhecer é o primeiro passo aí para ter um equilíbrio, uma eficiência emocional. E a segunda coisa aqui é você saber lidar com as próprias emoções. Então, depois de reconhecer essas emoções, você precisa saber lidar com elas. Porque muitas vezes nós não entendemos e nem sabemos que estamos descontrolados emocionalmente. Igual eu disse, às vezes está cansado do trabalho ali, já chega descontando, e isso é inconsciente. E cabe a nós pegar esses gatilhos ou o que as pessoas falam sobre nossas atitudes para reconhecer nossas emoções e de fato melhorar como pessoa. Nesse cenário que eu dei exemplo, o cara poderia simplesmente não fazer nada em relação a isso, então não melhorar, não pedir desculpa, né? Ou simplesmente relevar e seguir a vida com a instabilidade emocional e ignorância total. Porém, eu não tô falando aqui que o homem deveria excluir o sentimento dele também, porque, pô, as pessoas precisam sentir, nós somos seres humanos e nós precisamos sentir. Então você não precisa inibir o seu sentimento também, mas precisa haver um equilíbrio aí, né? Tanto de compreender e se entender e também entender as pessoas que estão ao nosso redor. Tendo esse equilíbrio aí entre as emoções, nós vamos ter muito mais bem-estar na nossa vida como homem e como um todo também. O terceiro domínio aqui é motivar-se. Então nós pegarmos nossas emoções e direcioná-las para uma meta, um alvo que nós queremos alcançar.
Então pegar essas emoções e de fato atribuir tudo aquilo que a gente precisa. Se nós queremos ter sucesso em alguma área, então direcionar nossas emoções para que aquilo se torne eficiente e que tenha um êxito de fato. E eu vou dar outro exemplo muito legal que eu vi, que pega uma Ferrari, tá? Pega uma Ferrari e coloca ela numa estrada em manutenção. Você não vai conseguir desenvolver todo o potencial que essa Ferrari tem, você vai se frustrar e ela não vai conseguir de fato evoluir ali na estrada, né? Agora pega essa Ferrari e coloca ela numa estrada super boa, que não tem limite de velocidade, então ela vai desenvolver totalmente o potencial dela, vai chegar muito mais rápido na meta no final. E é a mesma coisa as emoções nas nossas vidas. Então nós precisamos de entusiasmo, nós precisamos de uma ambição saudável, precisamos de prazer e precisamos também de um grau ideal de ansiedade para que nós tenhamos êxito nas nossas metas e no nosso foco. Então, isso também se torna uma eficiência na inteligência emocional em relação a você se motivar. E motivar eu acho muito vago. Eu colocaria aqui você ter ambição, uma ambição saudável pelas suas metas e usar suas emoções a favor disso. O quarto domínio é reconhecer as emoções no outro. Então é termos sempre empatia, se reconhecer emocionalmente, aprender a lidar com as nossas emoções, se motivar emocionalmente e reconhecer também as emoções no outro, nos indivíduos que estão ao nosso redor, nossos amigos, nossos familiares, nossa esposa, nossos filhos, para quem tem filho, entre outras pessoas que estão ao nosso redor. Isso é muito importante, é um domínio crucial para que nós tenhamos eficiência emocional também. Então é nós sabermos ouvir as pessoas, entendê-las, entender o emocional e os sentimentos delas também, para que esse emocional, esse sentimento delas não afete a nós mesmos. E eu vi um cenário com uma ideia também muito legal, que é basicamente um menino que está na escola, tá? Eu acredito que muita gente já passou por isso, eu particularmente já passei por isso, e quando eu vi esse cenário eu me identifiquei muito, que é basicamente um menino que tá na escola, ele sai da escola e no meio do caminho começa a chover pra caramba. Não levou guarda-chuva, não se protegeu, não se preveniu contra a chuva ali de nenhuma forma e chegou em casa ensopado. Esse menino pensou o quê? Pô, minha mãe vai me matar, minha mãe vai me xingar, eu vou molhar a casa inteira, ela vai se estressar, provavelmente arrumar a casa toda e não sei o quê. E na hora que esse menino chega em casa, a mãe dele olha pra ele e fala: pô, filho, está tudo molhado, me dá aqui suas coisas, vou tentar enxugar, vai correndo pro banheiro, não precisa se preocupar com o chão, toma um banho quente para você não se gripar e tudo mais. Nessa situação, teve um controle emocional muito grande ali por parte daquela mãe, né? Então ela mostrou consideração pelo filho e automaticamente aquele filho começou a respeitar muito mais aquela mãe, porque de fato teve um controle emocional em que a mãe teve empatia do filho, entendeu o lado dele e não se preocupou tanto com suas próprias emoções em se frustrar, por exemplo, do chão estar molhado. Então isso é muito legal e é dessa forma que nós temos respeito pelas outras pessoas também na nossa vida, tendo esse controle emocional. E o quinto domínio é lidar com relacionamentos. Então, é ideal você reconhecer as emoções da outra pessoa e também saber lidar com elas. Então, lidar com relacionamentos é algo muito importante, é algo crucial e é um domínio poderoso no quesito inteligência emocional. Porque quem quer ter sucesso na vida, alcançar metas, precisa de lidar com relacionamentos, com pessoas, para que você se torne uma referência, para que você se torne uma pessoa ali, alvo de motivação e inspiração para outras. E é o que eu tento fazer aqui no YouTube, o que eu estou tentando fazer é motivar, inspirar essas pessoas e de fato lidar com relacionamentos, nos comentários, trocando uma ideia, ou às vezes você mesmo me escutando, isso é muito legal. Então é você misturar o autocontrole com a empatia e ter de fato essa comunicação assertiva com outras pessoas. E isso se aplica a, por exemplo, uma mãe com seus filhos, ensinando, educando, se aplica a um juiz no futebol, ordenando para que as pessoas, os jogadores ali, respeitem, obedeçam. Então essa comunicação e relacionamento gera um respeito ali para aquele juiz, isso é muito importante. Outra coisa também são os presidentes. Por exemplo, o Barack Obama, uma pessoa que tem ali uma lição com relacionamentos incrível, admirável, plausível e que consegue cativar pessoas, passar a sua ideia com eficiência e também ter respeito em relação àquelas pessoas, porque ele é uma pessoa que tem empatia, é uma pessoa que lida bem com relacionamentos e também tem um autocontrole muito eficiente e importante.
Enfim, esses 5 domínios são 5 domínios que faz de fato fazer com que nosso controle emocional, nossa inteligência emocional, ela tenha uma eficiência muito maior em toda a nossa vida, para que a gente consiga alcançar nossas metas, nossos objetivos. Isso é muito importante, principalmente para os homens, que as mulheres elas têm uma sensibilidade muito maior em relação a isso, mas os homens têm muita dificuldade, e eu vejo isso. Eu espero que você, homem, tenha mais eficiência no seu controle emocional, na sua inteligência emocional e seja mais assertivo nas suas atitudes e domine esses 5 pilares. Bom, esse foi o 5º dia das 30 habilidades que todo homem deveria ter e eu te espero amanhã com a próxima habilidade.